Bora, galera. Tite demitido, Luiz Castro ou Felipe Luiz? Qual dos dois você escolhe para a vaga do Tite? Mando de campo definido para Flamengo e Corinthians, tá bom? Vou passar todas as informações por aqui. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Temos informações aí do bastidores, que tá pegando fogo, a pressão aumentou para a demissão do Tite. Temos o pós-jogo, né? Saiu lá na saída de imprensa, na saída dos jogadores lá. Jogadores do Penharol, inclusive, sorrindo, festejando e tudo mais. E a gente viu que os jogadores do Flamengo ficaram totalmente abalados, né? Mas para ter ficado abalado dentro de campo, ter cumprido o papel, infelizmente não aconteceu isso. Que errou pra caramba. E temos outras informações para vocês, tá bom? Vamos lá pro que interessa. Acabou agora há pouco, né? O sorteio da Copa do Brasil, mando de campo. O Flamengo vai fazer o jogo da volta na casa do Corinthians. O primeiro jogo vai ser no Maracanã. Segundo jogo na Arena Corinthians, né? O Flamengo não deu um pouquinho de sorte nesse sorteio, vai decidir lá na Arena Corinthians, sabe como é difícil jogar lá. Pelo que o atual momento que o Flamengo está vivendo, pelo atual momento que o Flamengo está jogando, né? Leva que o Flamengo não é favorito para esse confronto, tá bom? Apesar do investimento, apesar de tudo mais, mas o Tite não consegue extrair o máximo dos jogadores, como a gente tá vendo, né? O cara tem uma Ferrari na mão, mas não consegue pôr isso em prática, não consegue pilotar o time como deveria, né? Infelizmente, tá bom? Em relação a isso, passar logo aqui para vocês sendo direto, eu vou só antes botar um pequeno vídeo aqui do representante da raça rubro-negra pedindo a demissão do Tite. Fala, nação rubro-negra, bom dia a todos. Uma sexta-feira amarga, né? Muito triste. E um treinador que não tem respeito do torcedor, que não sabe o que faz, e com um elenco desse tão qualificado, não consegue botar o Flamengo para jogar. O Tite, ele é tão burro que ele não consegue nem saber que o Léo Ortiz hoje é o titular no meio-campo do Flamengo. Ah, mas ele é zagueiro, não interessa. O Léo Ortiz, na volância, é o jogador que mais entrega para esse plantel. Ontem ele começa o jogo com 2 meio-campos de qualidade, indiscutíveis, mas que estão vindo de contusão. Estão sem ritmo de jogo. Então qualquer um na beira do campo ia optar por um ou por outro. Ele botou os dois. O Flamengo não tinha meio campo. E o Léo Ortiz, que é o jogador que eu acabei de falar que é na volância, é o melhor na atualidade, foi a última opção dele. Ninguém aguenta mais. Então, a direção do Flamengo, né, no futebol, capitaneado pelo Marcos Braz, rubro-negro, presidente Rodolfo Landim, chegou a hora de ser cirúrgico. O momento é propício para efetivar o Felipe Luiz, que é um cara inteligentíssimo, que tem o respeito de todos os torcedores, mandar o Tite embora, porque no Flamengo ele não consegue mais treinar, porque o torcedor não respeita mais ele, e trazer o Gabigol para junto do elenco. Temos um jogo semana que vem, que é o jogo da vida do Flamengo. Não adianta me contar a história. A Libertadores é a vida do Flamengo. Então cria-se uma atmosfera positiva e leve para buscar a classificação do Uruguai. Então está na mão do Marcos Braz e está na mão do Rodolfo Landim. Mandar o Tite embora, trazer o Felipe Luiz, efetivar ele como treinador do profissional, porque é um cara inteligentíssimo e tem o respeito do torcedor. Outrora, fizemos isso com o Jaime e com o Andrade. E deu muito certo. Vamos lá, pessoal. Agora vamos por parte, tá bom? Vocês viram aí, né? O representante da raça rubro-negra, não só ele, mas outras torcidas também organizadas do Flamengo estão revoltados com a atuação do Flamengo ontem. Bem dizer, uma palhaçada que fizeram dentro de campo, né? Não tinha... A gente fica até preocupado em falar alguma coisa porque chateia bastante isso, tá bom? Mas vamos por parte. Informações. Quem trouxe isso em primeira mão foi o próprio Paparazzo Rubro-Negro, fonte deles interna, né? Junto ao clube. Trouxeram, como eu já até tinha falado ontem na live pós-jogo, na live da coletiva do Tite, eu também trouxe isso aqui também, referente a isso. Eu falei pra vocês, mesmo que perca a Libertadores, mesmo que perca a Copa do Brasil, o Tite não vai cair, né? Não vai ser demitido. E ele confirmou mais essa vez essa outra informação que a gente falou aqui. Fontes internas alegam que o Tite não será demitido, independente do que aconteça. Mesmo que o Flamengo perca o jogo da volta agora lá no Penharol, contra também o Corinthians, não vai ser ele demitido, só vai sair se tiver que passar aí no final do ano, no mandato aí da troca de mandato do Rodolfo Landim. Infelizmente, essa é a notícia que a gente tem para trazer para vocês, tá bom? Não vai sair, ele não vai. Infelizmente, essa é a notícia que a gente tem. A gente vê um futebol ruim,
time totalmente desorganizado dentro de campo. A gente veio até 2 partidas muito boas, né? A gente até elogiou aqui, quando tem que elogiar, a gente elogia. Fez uma baita partida no segundo jogo da volta diante do Bahia. Amassou o Vasco e de repente cometeu os mesmos erros como sempre, né? Ele mesmo fica refém das suas próprias escolhas. Colocou o Léo Ortiz como volante improvisado naquela função. O Léo Ortiz arrebentou, né? Mostrou para que veio, jogou muito bem. Eu acho que jogou até melhor do que o próprio Eric Pulgar e o próprio Alan. Qualquer um joga melhor do que o Alan, né? Mas arrebentou como volante. Consegue infiltrar, consegue ter visão de jogo, consegue achar o último homem da bola, consegue aqueles passes espetaculares, né? Para achar o atacante lá sozinho. E o Tite vai e coloca o cara no banco, né? Arrebentou esses 2 últimos jogos, tanto contra o Bahia, conseguiu achar brechas na defesa do Bahia através do Léo Ortiz. E contra o Vasco não tem nem o que falar. Aí o Tite vai, com o mesmo erro de sempre, assim como cometeu na seleção brasileira. Se lembrar daquela história do pênalti lá do Neymar, e entre outros Danilo, tá bom? Mesmo erro novamente, comete o mesmo erro. Coloca o Léo Ortiz no banco, o Flamengo apagado no primeiro tempo. Depois que vocês viram que fez algumas mudanças, né? Principalmente o Léo Ortiz, depois de 70 minutos, o Flamengo teve um jogo mais envolvente, né? Teve mais passes decisivos. Primeiro tempo errando muito passes, tem muito apagado. A defesa do Peñarol muito compacta, dificultou bastante. O Flamengo não tinha criatividade, né? Dependia muito da jogada individual. E tá aí, o time parece ser mal treinado. Tem jogo joga bem, tem jogo que joga mal. Não tem aquele, como o Tite fala, como o Tite sempre preza essa questão da regularidade, mas não tem. 2 jogos bons, restante ruim. Um jogo bom, restante ruim. Sempre essa queda, né? É mais jogos ruins do que jogos bons. Se for contar nas mãos aí, se eu não tô enganado, tá bom? Desde o começo do ano, eu acho que se for contar nos dedos aí, uns 4, 5 jogos que o Flamengo fez muito bem durante esse ano. O resto, tudo né, jogado no lixo, infelizmente. E não quer mudar, né? Dá chance ainda de mudar. Também referente a isso, o Felipe Luiz não vai aceitar a proposta, tá certo? De ser treinador do Flamengo. Ele não quer aceitar, ele tem convicção disso. Até pra, né, ser um pouco precipitado por ele e tudo mais. Mas a informação que a gente tem é que ele não vai aceitar. Se o Tite cair agora, ele não aceita. Tá bom? O Flamengo teria que ir, né, atrás de outro treinador. As enquetes que rolam nas redes sociais, que o Luiz Castro seria uma boa, não concordo. A gente sabe que ele fez um bom trabalho do Botafogo, né? Tava indo bem. Aí apareceu isso aqui, ó. Pegou o beco, foi lá pra Arábia e deixou o time na mão. E o time, vocês sabem o que aconteceu ano passado, né? Botafogo liderando, de repente caiu, o Palmeiras foi campeão. Um dos motivos foi a saída do Luiz Castro, tá bom? Pra ver um treinador fazer um bom trabalho e aparecer alguém na frente, ele ir embora, deixar o time na mão, como aconteceu, com todo respeito aqui ao próprio Jorge Jesus, que preferiu sair. Tinha renovado o contrato com o Flamengo. Assim também não dá certo, né? É um treinador mais que venha para trabalhar para o Flamengo, tem amor pelo clube e venha dar seu máximo aqui. É o que está acontecendo. A gente sabe que tá treinando, mas a gente não tá vendo isso dentro de campo. A gente não vê um futebol intenso do Flamengo hoje, né? Mais jogadas. O jogo contra o Peñarol foi mais jogada de bolas aéreas, né? Muito lançamento, chuveirinho, cruzamento. E o objetivo que é bom, nada. A gente percebeu claramente isso, que o Tite armou o time para a jogada, né, de um centroavante, como era o caso do Pedro. Não tem, o time ficou totalmente perdido em campo. E ele não enxerga isso. Não percebeu isso ainda, né? Que o Flamengo está sem um centroavante. Temos o centroavante que está no banco, que é o Gabigol, mas por questão de vaidade do Tite, por questão, né, vocês sabem o que acontece, prefere deixar o jogador no banco do que ajudar a equipe. Tá sem ritmo de jogo, tá. O Gabigol não tá bem, claramente a gente tá vendo isso, mas se você não dá a oportunidade pro jogador para ele ganhar ritmo de jogo, para ele poder se desenvolver, para poder trabalhar a questão mental, fica difícil, né? O jogador tá totalmente desmotivado no banco. A gente sabe que o Gabigol errou, não foi só uma, várias vezes. Mas todo mundo tem direito na segunda, terceira, quarta chance. E errar faz parte do processo, né? Errar é humano. E essa teimosia entre Gabigol, essa teimosia entre Tite e o Gabigol tá não só prejudicando eles dois, mas também a entidade chamada Flamengo, tá bom? Infelizmente é isso que tá acontecendo no Flamengo. Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Lembrando que domingo é Flamengo e Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Jogo importantíssimo. Se o Flamengo ainda quiser, né, ter pretensões ainda de brigar pelo Brasileiro, vai ter que ganhar esse jogo. Mas uns cacos que tá, depois dessa derrota, depois desse vexame dentro do Peñarol, vai ter que juntar todos os cacos aí para poder se reerguer novamente. Eu pouparia, já que o jogo, na minha opinião, mais importante é a Libertadores, tá bom? Colocaria os garotos aí, o que fosse, dependendo do resultado que der. Mas eu priorizaria, né, o jogo diante lá no Peñarol, lá no Uruguai, diante do Peñarol. Iria com força máxima para esse jogo diante do Peñarol. Tentar buscar um milagre, tentar, assim que começar o jogo, buscar uma bola aí para tentar fazer um gol de empate.
né? Para poder levar para os pênaltis. Caso não consiga levar para os pênaltis, vamos tentar aí dar a última gota de sangue aí para poder conseguir o resultado dentro de campo, né? 2-0, 3-0. E o time tem capacidade técnica para isso. Tem capacidade para poder fazer um bom jogo lá e conseguir até uma goleada dentro do Penharol, tá bom? É mais time que o Penharol, claramente, mas só que é mal treinado, infelizmente, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho.